Mais um dia o índice fez um ótimo movimento. Hoje ele entregou nada mais, nada menos que 4.900 pontos. Olha aqui, ó. 4.960 pontos ele fez. No começo do dia, ele estava bem chato, porque ele estava dentro dessa consolidação aqui, ó. Certo? Ele foi fazer um movimento, era 10h30, tá? Horário que abriu o quê? Nova York. Então, geralmente, ele faz o bom movimento neste horário, certo? O que aconteceu? Os gringos tirando dinheiro aí da nossa bolsa. E o que nós observamos? Eu queria que ele subisse primeiro, para depois ele cair. Então, o que eu queria que ele fizesse? Eu queria que ele viesse aqui, ó, vou abrir um pouquinho mais para vocês verem, tá? Eu queria que ele viesse consumir essa liquidez aqui e essa liquidez aqui, vindo buscar essas regiões aqui, ó, para depois ele cair. Ele não fez. Por quê? Porque ele faz o que ele bem entender. Então, nós temos que sempre estar preparados para que a gente consiga agir diante do gráfico. Então, por isso que nós fazemos esses estudos. E aqui, o que a gente ficou observando, tá? No início do dia, eu até achei realmente que ele ia subir. Por quê? Porque ele veio aqui, ó, ele abriu aqui, ó, desceu, deixou esse pavio aqui, ó, pegando liquidez deste fundo aqui. O corpo deste candle aqui, ó, fechou aqui, ó, tá? O corpo, tá? Ele abriu, veio e voltou e fechou aqui. Acima do corpo desses candles aqui. Aí ele subiu de novo, tá? Então, quando ele subiu, eu disse, agora ele vai subir e vai vir buscar essa liquidez que tem aqui e essa aqui, tá? Porém, ele não fez, ele voltou de novo, né? E aí, se a gente olhar, tá? Vamos abrir aqui, ó. Agora, para analisar só o que ele fez hoje, tá? Então, olha aqui, ó. Tá vendo que ele teve resistência para romper aqui, ó? Ó, ele veio, tocou, foi lá para cima de novo. Esse candle aqui, ó, rompeu essa região aqui, ó, tá? E eu disse, daqui a pouco ele vai subir. Então, nós estávamos aqui aguardando. Eu até tentei fazer compra aqui, mas ele não evoluiu. Aí, quando ele fez esse movimento aqui, ó, ele rompeu esse fundo aqui, ó, tá? E o corpo aqui, ó. E ele também rompeu aqui, ó, certo? Ó, vamos puxar para cá. Ele também rompeu aqui, ó. Então, ele veio com bastante força. Aí, ele subiu. Tá vendo que tem uma marca aqui, ó? Um retângulo aqui, ó. Veio testar exatamente esse retângulo que eu marquei durante o pregão. E daqui ele desceu e foi embora fazendo um canal estreito até praticamente o final do dia. Olha, aqui ele fez uma retraçãozinha, eu estou nos 5 minutos. Aqui ele retraiu de lado, consolidando. Aqui ele fez uma retração de um candle. Aqui ele fez uma consolidaçãozinha. E aí ele desceu. E só aqui embaixo agora, no final do dia, que ele rompeu esses topos aqui. Certo? Muito bem. Foi isso que ele fez. Vamos ver o que nós vamos esperar, então, para o dia de amanhã. Eu vou colocar aqui no 60 minutos, mas antes de a gente olhar os 60 minutos, eu vou colocar vocês para analisar o Ibov. Tá? Ó, o Ibov aqui semanal, tá? Olha o que acontece. O Ibov semanal fez a retração que eu já vinha falando para vocês há tempo, tá? Que era a retração desse movimento aqui, ó. Rompeu. Ele ainda não rompeu aqui, então ele deixou liquidez aqui, ó, tá? E eu tenho alvos mais para baixo. Por quê? Porque eu tenho liquidez aqui, ó, nessa região, e tenho liquidez mais aqui embaixo.
porém ele pode segurar nesse ponto aqui, por causa desses candles aqui, ó, que é uma consolidação. Então, ele pode consolidar aqui. E aqui eu tenho uma região bem interessante que ele pode vir buscar. Ó. Tá vendo que aqui, ó, eu também tenho... Opa, ficou torto, né? Vamos fazer assim, ó. Que aqui, ó, eu tenho essa região bem interessante para ele vir buscar. Então, ele pode sim vir buscar, vir testar esse topo aqui, ó, que está lá no 145, certo? E 900, então 146, certo? Esta região aqui. Isso é para swing, certo? O que nós vamos aguardar? Então, você tem que ter em mente que ele tende a cair, porém, ele nunca cai reto. Então, ele cai fazendo isso aqui. Ele pode vir testar esta região aqui antes de cair? Sim, pode vir testar aqui. E aí, nós vamos agora lá no índice. Outra coisa, lembrem que amanhã o índice, ele muda, né? O contrato é outro, passa do Q para o V. Então, olhem aqui, ó. Qual foi o último fundo nos 60 minutos? Fundo importante, tá? Que foi rompido. Foi esse aqui, ó. Então, eu vou traçar uma fibo daqui, ó. Vamos supor que esse aqui é o fundo que ele fez. A gente não sabe se é, tá? Mas está com característica que possa ser. Então, desse fundo, nesse topo aqui em cima, aqui, ó, tá? O meu 50% está nesta região aqui, ó. Muito próximo do fundo rompido. Então, quem sabe ele vai lá fazer um teste de polaridade. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias de queda, tá? Então, ele pode cair mais? Pode, ele pode cair mais, mas ele vai ter que dar um padrão bem bonitinho para a gente fazer. Então, vamos ter que analisar, aí eu vou analisar o 5 e o 15, tá? Mas do jeito que ele está, é a mesma coisa que hoje. Do jeito que ele estava, eu não estava vendo venda, eu estava vendo compra. Mas durante o pregão, a gente conseguiu enxergar a venda, certo? Então, a gente tem que ficar olhando e estudando o tempo inteiro. Então, o que eu gostaria que ele fizesse, né? Eu gostaria que ele viesse buscar esta região aqui. Ele vai vir amanhã? Não sei. Esta região aqui em vermelho também é uma região bem interessante para ele vir buscar. Então, eu vou lá para os 5 minutos. Nos 5 minutos, ele já rompeu um topo aqui, ó, dos 5 minutos. Vocês estão vendo? Aqui que ele rompeu esse topo. Esse candle aqui, ó, capturou a liquidez que foi formada aqui embaixo. Veio testar, ó. Aqui, ó. Veio testar esta região aqui, ó. Certo? Com esse candle, capturou a liquidez, veio testar esta região aqui e subiu. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele continue subindo, me dê um ponto de interesse para eu comprar e tentar carregar até nessa região aqui, certo? Até aqui, quem sabe. Não precisa ir mais, né? Eu tenho alvo mais aqui em cima? Sim, eu tenho alvo mais aqui em cima. O que a gente pode fazer? A gente pode ir conduzindo a operação. Lembrando que também nesta região eu tenho o fundo da retração, certo? Então, ele pode sim vir aqui nesta região. Ele vem amanhã? Não sabemos. Então, eu, do jeito que ele está, vou procurar por compra, certo? Para carregar ou até esta região, ou quem sabe, essa região aqui, certo? Se ele descer, porque, ó, aqui eu também tenho liquidez formada, ó. Isso aqui pode ser uma retração de tudo isso aqui? Pode ser uma retração de tudo isso aqui.
mas para que eu consiga vender, ele precisa romper esse fundo aqui, ó. Ele precisa romper aqui, voltar para eu tentar vender e carregar. É isso que eu preciso que ele faça. Do jeito que ele está, eu vou procurar por compras, tá? E aí, eu vou ter que seguir lá, se eu fizer uma venda, eu vou ter que ir lá no Ibov, tá? Vamos colocar aqui no Ibov e vamos colocar no diário, para eu saber onde que eu posso levar. Então, eu vou ter que acompanhar o Ibov para eu tentar trazer uma venda até aqui, nessa região aqui do 161, 250. Então, eu vou ter que acompanhar, tá? O Ibov também amanhã. Mas do jeito que ele está, eu vou tentar uma compra. Espero que vocês tenham aproveitado, façam ótimas operações e sempre controlando o risco-retorno. Uma ótima noite a todos.